E se tudo o que você aprendeu sobre o universo fosse apenas uma ilusão cuidadosamente arquitetada? E se cada movimento seu, cada pensamento e cada desejo já estivessem inscritos em um código invisível que você nunca foi autorizado a decifrar? Todd Jehuti não falava de mitos. Falava de engrenagens ocultas que mantêm o mundo girando em silêncio enquanto você acredita ter o controle. Mas a verdade que ele revelou é mais perigosa do que qualquer dogma, e é exatamente por isso que foi escondida de você. Você já se perguntou por que alguns parecem tocar o impossível, enquanto outros afundam em repetições intermináveis? O que separa o homem que enxerga além do véu daquele que se perde na escuridão da ignorância? A resposta não está na sorte, nem no acaso, mas em um segredo proibido que desafia os limites da realidade. Um segredo que manipula o tempo, dobra a matéria e expõe a fragilidade de tudo o que você chama de destino. Todd Jehuti deixou rastros em símbolos, em palavras que jamais foram compreendidas por completo. Ele falava de portais internos, de forças que operam entre o visível e o invisível, entre o que você pensa ser real e o que verdadeiramente o controla. Imagine viver uma vida acreditando estar desperto, mas na verdade ser apenas uma sombra guiada por mãos invisíveis. O quanto disso já acontece com você, agora mesmo? O universo pode ser controlado, mas não da forma como você imagina. O poder que eles esconderam não está apenas nas estrelas, mas dentro de cada fibra da sua consciência. Só que tocar essa verdade exige romper correntes antigas, correntes que foram colocadas em você desde o nascimento. O silêncio dos que sabem é ensurdecedor, mas o sussurro dos que ousam escutar abre brechas por onde a revelação escapa. Você sente? Essa estranha inquietação que pulsa no fundo do seu peito não é acaso. É o chamado para enxergar o que sempre esteve à sua frente, mas que foi cuidadosamente velado. O segredo de Todd não é apenas um conhecimento, é uma chave. E a chave só se revela àqueles que se permitem ir até o fim desta jornada. A pergunta é: você está pronto para ver o que nunca deveria ser visto? Há um silêncio que antecede todo o despertar, um espaço onde o coração bate mais forte sem razão aparente, como se algo escondido chamasse por dentro. É nesse limiar que a voz de Todd Jehuti ecoa, não como um sussurro suave, mas como uma vibração que rasga a carne do cotidiano. Você já sentiu que existe uma força invisível que guia cada passo seu, como se sua liberdade fosse apenas uma encenação? O universo não é um acaso, nem um palco de caos desordenado. Ele pulsa como um organismo vivo, com engrenagens que giram além da percepção. Mas o segredo que eles esconderam é que esse organismo pode ser tocado, manipulado, reconfigurado. Não do lado de fora, mas dentro de você. E é aí que a ferida começa a arder, porque aceitar isso significa encarar que todas as vezes em que você se sentiu impotente, talvez tenham sido uma ilusão cultivada. Imagine carregar dentro de si uma chave, mas nunca ter sido ensinado a usá-la. Você cresce acreditando em limites, em barreiras impostas por sistemas que se apresentam como verdades absolutas. No entanto, Todd dizia que esses limites são grades de fumaça, ilusões criadas para manter você curvado, obediente, fragmentado. E no fundo, você sempre soube, porque há noites em que a alma grita e você percebe que o mundo não cabe nas explicações que lhe deram. Há memórias escondidas em cada célula, como se sua carne fosse um pergaminho escrito em códigos esquecidos. Quantas vezes você sentiu um déjà vu inexplicável, como se estivesse vivendo uma cena repetida de outra vida? Isso não é acaso, é o eco de algo que tenta romper o véu. O controle do universo não está em forçar o destino, mas em decifrar esses ecos, alinhar-se a eles e finalmente assumir a força que já pulsa em você. Mas aqui está a ruptura, o medo, porque assumir essa força significa também perder as desculpas. Quantas vezes você preferiu acreditar que não podia, apenas para se proteger da responsabilidade de poder tudo?
Todd Jerhuti nunca falou de um poder confortável. Ele falou de um poder que queima, que exige sacrifício, que desmonta as máscaras do ego até sobrar apenas a verdade nua. E se essa verdade não for bonita? E se ela mostrar que muito do que você é foi programado? Perguntas assim não têm respostas imediatas. Elas se abrem como feridas, e é por isso que são evitadas. Mas cada ferida contém uma passagem, e cada passagem leva a um espaço onde o controle não é fantasia, mas realidade vibrante. O universo não se curva a quem o teme, mas a quem ousa entrar nesse espaço interno sem garantias. É como caminhar por um deserto sabendo que não há mapa, apenas sinais espalhados em símbolos, sonhos e dores. Todd dizia que o iniciado precisa aprender a ler as cicatrizes como escrituras sagradas, porque nelas está o rastro do verdadeiro poder. Você já olhou para sua própria dor e percebeu que ela parecia ter um propósito oculto, como se não fosse apenas sofrimento, mas instrução? Essa é a linguagem do universo, paradoxal, enigmática, brutal e sagrada ao mesmo tempo. O controle não nasce da fuga, mas do enfrentamento. A chave não está no que você deseja, mas no que você teme. E então surge a pergunta inevitável: até onde você está disposto a ir para tocar esse segredo? Não existe resposta pronta, apenas o chamado. E o chamado já está ressoando agora, neste instante, dentro de você. Pode sentir? Esse arrepio não é coincidência. É o primeiro sinal de que o véu começa a se mover. Porque o que Todd Jerhuti revelou não é um ensinamento externo, mas um despertar interno. E esse despertar não acontece com todos, só com aqueles que ousam permanecer até o fim, mesmo quando tudo parece ruir. Você está entre eles? Há instantes em que a realidade parece tremer, como se o ar se tornasse mais denso e a percepção mais afiada. É nesses momentos que a mente tenta se proteger, repetindo as mesmas frases que você ouviu a vida inteira. É apenas coincidência, é só imaginação. Mas Todd Jerhuti alertava: o que você chama de imaginação é a porta mais perigosa, porque ali reside o contato com o campo invisível que governa tudo. Quantas vezes você fechou essa porta por medo de enlouquecer? Quantas vezes se anestesiou para não encarar o peso do mistério? O segredo proibido nunca foi sobre controlar o universo como um tirano controla seu povo. É sobre compreender que o universo já está dentro de você, aguardando reconhecimento. A manipulação externa sempre foi apenas uma sombra, uma cópia mal feita do que ocorre no núcleo da consciência. Mas por que isso foi escondido de você? Porque se todos descobrissem que podem moldar a realidade através da própria mente e do coração alinhado, os sistemas de dominação se desintegrariam em questão de dias. Você cresceu ouvindo sobre limites, sobre o impossível, sobre o acaso. Mas será que acaso existe? Todd dizia que cada acontecimento, por mais banal que pareça, carrega uma geometria secreta, um desenho invisível que guia sua vida. Quantos sinais você ignorou por acreditar que eram apenas distrações? Quantas vezes a vida tentou te empurrar para um caminho que você recusou, apenas porque não conseguia explicar? O universo sempre fala, mas raramente grita. Quem não aprende a ouvir o sussurro acaba sendo esmagado pelo estrondo. Pense nos seus medos mais íntimos, aqueles que você nunca confessa nem para si mesmo. Eles não são inimigos, mas chaves. É no medo que o universo esconde seus maiores segredos. Jerhuti ensinava que quando você olha de frente para o que mais teme, a máscara do terror se dissolve e o que resta é um portal. Você tem coragem de atravessar ou prefere viver uma vida inteira repetindo os mesmos ciclos, fingindo que está seguro enquanto o tempo escorre como areia entre os dedos? Há uma prisão invisível erguida sobre a humanidade, feita de crenças, distrações e ilusões cuidadosamente fabricadas. Essa prisão não tem muros físicos, ela é feita de pensamentos. Mas como toda prisão, também tem rachaduras.
É por essas rachaduras que a luz do conhecimento escapa, e é nelas que Thoth deixou suas marcas. Ler seus símbolos não é apenas um exercício intelectual, mas um reencontro com o que sempre esteve em você. O segredo proibido não é distante. Ele pulsa agora mesmo, entre um batimento e outro do seu coração. E talvez você já tenha sentido aquela sensação de que há algo maior operando por trás de cada detalhe. Aquela suspeita de que a realidade é um teatro e você é ator e espectador ao mesmo tempo. O incômodo de não encontrar respostas definitivas é, na verdade, a semente do despertar. Porque quando você admite que não sabe, abre espaço para que o verdadeiro conhecimento desça como um raio. E esse raio não ilumina suavemente. Ele queima, destrói, reorganiza. Está preparado para ser atravessado por ele? O universo pode ser controlado, mas não da forma que a mente comum espera. Não se trata de manipular pessoas ou prever acontecimentos como um mágico de feira. Trata-se de sincronizar sua vibração com o próprio fluxo cósmico, de alinhar-se com a inteligência que sustenta estrelas e pulsa nas veias da criação. Quando você alcança esse estado, o impossível se curva, o improvável se repete e o que parecia definitivo se desfaz. É por isso que esse conhecimento foi silenciado, porque ele ameaça todo o sistema que precisa de submissão para existir. Mas o silêncio não é absoluto. Ele é quebrado por visões, por sonhos, por intuições que insistem em atravessar o véu. Quantas vezes você sentiu que algo estava para acontecer segundos antes de acontecer? Quantas vezes sua intuição o salvou de perigos invisíveis? Esses lampejos são apenas migalhas do banquete que está à sua espera. Você aceitaria provar desse banquete, mesmo sabendo que nunca mais conseguiria voltar à ignorância confortável? O despertar não acontece em um instante de euforia. Ele é lento, doloroso, quase cruel. É como arrancar a própria pele para renascer. Thoth Jerhuti falava da necessidade de quebrar o ego em fragmentos, até que o ser humano deixasse de se ver como centro e passasse a se enxergar como reflexo. O universo só pode ser controlado por quem se dissolve nele, por quem abandona a arrogância de tentar comandar e aprende a escutar. Mas escutar dói. Escutar significa admitir que quase tudo o que você acreditava era mentira. E então surge a pergunta que corrói. O que restaria de você se todas as suas crenças fossem destruídas? Quem você seria sem o nome, sem a história, sem as certezas? O segredo proibido não se revela aos que querem respostas rápidas, mas aos que suportam o vazio de não ter nada a que se agarrar. Porque é nesse vazio que o universo se manifesta, puro e sem disfarces. É nesse espaço de silêncio e desintegração que a chave de Thoth gira. Cada frase dele ecoa como uma sentença inescapável. Você já tem o poder, mas não quer assumi-lo. Prefere culpar o destino, os outros, a sorte. Mas o controle do universo não é um privilégio, é um peso. O peso de assumir que cada pensamento seu molda o tecido da realidade, que cada emoção que você alimenta se projeta como forma e destino. Está pronto para carregar esse peso? Ou prefere viver como se não soubesse, fingindo que sua vida está à mercê de forças externas? A jornada começa no desconforto. É no momento em que você se sente pequeno, quebrado e sem saída que a fresta se abre. É ali que o segredo se insinua, não como uma solução mágica, mas como um chamado para lembrar quem você sempre foi. Thoth dizia que o verdadeiro iniciado não é aquele que aprende novos conhecimentos, mas aquele que lembra o que já sabia e foi forçado a esquecer. Você está pronto para lembrar? O corpo treme diante dessa lembrança porque ele sabe o que isso significa. Significa que a vida nunca mais será a mesma, que a ilusão da rotina será destruída, que o controle não é uma conquista externa, mas um encontro interno. A cada respiração, você sente que está mais perto de algo que não pode nomear. E quanto mais perto chega, mais medo sente. O medo é natural. É o último guardião entre você e o segredo. Mas o medo não foi feito para ser evitado. Ele é o portão. É através dele que o universo testa sua disposição. Quantas vezes você fugiu desse portão?
Quantas vezes você se contentou com menos só para não encarar o que realmente poderia ser? O segredo proibido não é revelado aos covardes, mas àqueles que decidem atravessar o portão tremendo, mesmo sem garantias. Você ousaria atravessar? E se eu te disser que o universo já está reagindo a cada pensamento seu, agora mesmo? E se tudo o que você sente neste instante for o reflexo de uma realidade que responde ao seu interior como um espelho vivo? Isso muda tudo. Isso significa que cada lágrima, cada raiva, cada desejo moldou a história até aqui. E se você continuar dormindo, outros moldarão no seu lugar. É isso que eles querem, que você durma, mas você não precisa. A decisão de despertar está aqui, latente, esperando. E Thoth Jerhuti deixou as chaves não em templos distantes, mas dentro da consciência. Cada símbolo, cada palavra dele é uma lembrança de que o controle não está no exterior, mas no interior. O universo pode ser controlado, mas só por aqueles que aceitam o preço do despertar. O chamado não é confortável. Ele despedaça, desconstrói, exige renúncia, mas também liberta. Liberta da mentira, da repetição, da prisão invisível. Liberta para que você caminhe em um espaço onde tudo é possível, onde o impossível se curva, onde a criação se dobra diante da sua presença consciente. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Há instantes em que a vida parece escorregar por trás do rosto que você mostra ao mundo, como se houvesse uma segunda pele, mais antiga, mais verdadeira, esperando para respirar. Nesse limiar, onde a respiração desacelera e o corpo inteiro parece escutar, a voz de Thoth Jerhuti não se apresenta como doutrina, mas como lembrança. Ele não oferece certezas fáceis, mas um espelho onde o real se revela em camadas. Você percebe que nada do que o feriu foi totalmente aleatório e que nada do que o curou foi mera sorte. O que vibra dentro de você responde ao que vibra fora. E esse diálogo silencioso é o mapa que nunca lhe mostraram. A pergunta que brota é antiga. Quando foi que você começou a acreditar que estava separado do que sempre foi parte de você? O controle de que se fala não tem a rigidez do punho fechado, mas a precisão tranquila da mão aberta que sabe onde pousar. Jerhuti sussurra que força sem escuta é barulho e que controlar sem compreender é apenas engano sofisticado. O universo não se dobra à vontade que grita, mas à presença que sustenta. Há uma ciência sutil no modo como sua atenção toca as coisas, como sua emoção dá forma à matéria da experiência. Você suspeita disso quando algo muda lá fora, logo após uma mudança silenciosa aqui dentro. Então vem o incômodo. E se suas crises fossem, na verdade, convites? E se cada desordem anunciada fosse a linguagem da ordem tentando nascer de uma forma mais alta dentro de você? Existe uma ferida de origem que cada ser humano carrega como um selo, uma espécie de lacre que preserva e ao mesmo tempo limita. Ela guarda memórias que não encontram palavras, juramentos que você fez sem saber, promessas que assumiu para sobreviver. Essa ferida foi esculpida por histórias repetidas, por vozes que você tomou como verdades, por silêncios que confundiu com rejeição. Thoth ensina que não se atravessa o véu desmentindo a dor, mas lendo seus hieróglifos. Cada cicatriz é uma letra, cada perda é um acento, cada vergonha é um ideograma que, quando decifrado, libera força. Você não precisa apagar o que doeu, precisa transmutar o alfabeto com que a dor nomeou quem você é. Há um templo invisível estendido sob a sua pele. O coração é um altar de passagem. O diafragma, uma porta que sobe e desce como as marés. A coluna, um obelisco onde a vida se inscreve. Quando você respira com consciência, devolve ao templo seu guardião. Quando fala com precisão, acende tochas nas naves internas, onde o medo costuma improvisar sombras. Jerhuti chama esse templo de casa silenciosa, lugar onde a lei do equilíbrio repousa. Não é preciso fugir do mundo para entrar nele. Basta recolher a atenção e limpar os corredores por onde seus pensamentos vagam cansados. O ritual é simples e radical. Existir inteiro no que você faz,
como se cada gesto fosse oferta e cada instante consagração. O medo sempre foi confundido com o inimigo e por isso ficou mais forte. Não há força maior do que aquilo a que você dá as costas. O medo cobra caro quando é deixado sem nome, mas se rende quando é olhado por inteiro. Ele se revela como um recado do corpo, um aviso do coração, um alarme dos antigos, dizendo que está na hora de mudar a postura. Thoth não pede que você lute contra o medo. Ele pede que você cruze por ele como quem atravessa uma ponte que treme, sem se deter no tremor. Do outro lado da ponte, o susto vira clareza. A insegurança, quando encarada, cede lugar a uma espécie de sobriedade amorosa que recorta o essencial. Você percebe que não precisava ser valente o tempo todo, apenas verdadeiro o suficiente para não fugir de si mesmo. O tempo que você aprendeu a obedecer é um calendário com grades, mas a vida que pulsa sob esse calendário não conhece relógio. Há um tempo da alma, o mesmo tempo que os ciclos do céu obedecem, um tempo que não é atraso nem pressa, mas ritmo. Quando você se alinha a esse ritmo, o passado para de exigir desforra e o futuro deixa de ameaçar. Surge uma presença densa, capaz de redesenhar causalidades, como quem rearruma estrelas dentro de um mesmo firmamento. Jerut diz que controlar o universo é aprender a habitar o tempo presente com tal inteireza que o futuro não consegue se formar fora dessa presença. Atração deixa de ser acidente e vira consequência. Coincidência deixa de ser surpresa e vira idioma. O som é arquitetura invisível. Aquilo que você diz por dentro constrói a casa onde sua experiência mora. Palavras são pedras, entonações são vigas, silêncios são janelas. Há silêncios que protegem e silêncios que aprisionam. Há palavras que abrem portas e palavras que lacram túmulos. O segredo proibido se move na diferença entre falar para seduzir o mundo e falar para reconhecer o que é. Quando sua voz interna muda de intenção, o espaço muda de acústica. Você descobre que a frase mais poderosa não é a que manda, mas a que nomeia com precisão. Nomear o verdadeiro é trazer à luz o que estava adensado demais para ser visto. A cada verdade dita, um peso antigo cai do teto da casa invisível e a gravidade passa a trabalhar a seu favor. Rendição não é desistência, é postura de quem aprendeu a não confundir controle com teimosia. Render-se ao que é não significa aceitar injustiça ou conformar-se com pouco. Significa parar de brigar com a correnteza para, enfim, guiar o barco pelo leito do rio. Jerut fala de uma morte necessária, aquela em que o personagem para de se confundir com o ser. Morrer antes de morrer, dizem os antigos, para renascer sem as roupas do orgulho e sem as algemas da autopiedade. É nessa morte simbólica que o controle deixa de ser uma técnica e se torna uma consequência. Quando o que você é se alinha ao que a vida pede, a maré deixa de afogá-lo e começa a levá-lo com precisão ao porto que já o esperava. A verdade precisa descer ao cotidiano, ou ela apodrece em discursos bonitos. O sagrado gosta de espaços comuns, uma mesa limpa, um copo com água, uma conversa honesta, um caderno onde a alma possa escrever com calma. Controlar o universo não é encantar-se com o extraordinário e desprezar o simples. É enxergar o extraordinário como a alma do simples. Cada decisão pequena é uma roldana do grande mecanismo. Quando você escolhe com presença, cancela contratos invisíveis que mantinham a dor como hábito. Você passa a perceber onde dizia sim por medo de perder, onde dizia não por medo de sentir, onde prometia sem intenção, onde calava por ressentimento. É nesse inventário humilde que a magia se torna prática e que o milagre assume o rosto da responsabilidade. Talvez o mais difícil seja sustentar o caminho quando ninguém aplaude.
Há travessias que não contam com testemunhas, noites em que a única luz é a persistência. Jehute lembra que os iniciados não se distinguem por ornamentos, mas por coerência. Coerência é o fio que tece a capa invisível de proteção. Quando você a veste, o mundo não deixa de ser áspero, mas a aspereza não fere mais o centro. Você aprende a absorver golpes como quem aprende a ouvir críticas sem se encolher. O corpo ainda sente, o coração ainda chora, a mente ainda tenta sabotar, mas há algo atrás de tudo isso que permanece inteiro, e é desse lugar que o comando real acontece. Não é glamour, é ofício. Não é espetáculo, é cuidado. Não é truque, é verdade praticada no escuro. E então, bem ao fundo, surge de novo o chamado. A porta interna permanece entreaberta. O ar que vem de lá carrega aquele perfume impossível de descrever. Mistura de lar e descoberta, de retorno e estreia. Você pressente que ainda há camadas a cair, véus a se desfazer, pactos a serem desfeitos com delicadeza e firmeza. Sente a chave pulsando na palma da mão. Percebe que ela só gira quando o gesto nasce de dentro, sem pressa, sem medo, sem necessidade de testemunhas. A travessia continua, e o que se ergue adiante não é uma promessa vazia, mas o território onde o segredo proibido começa a tomar forma dentro do seu próprio peito, pronto para revelar o que ainda não pode ser dito e justamente por isso já começou a transformar tudo. Há momentos em que o silêncio se torna pesado demais, como se cada som do mundo fosse engolido por um vazio que pressiona o peito. É nesse vazio que o segredo começa a sussurrar. O que você sempre chamou de solidão, Jehute chamava de retorno. O universo se cala não para punir, mas para devolver você a si mesmo. É nesse deserto interno que a mentira perde força e que a verdade, embora dolorosa, começa a brilhar como fogo em meio à escuridão. Você consegue suportar a ausência de respostas longas o suficiente para ouvir a única resposta que importa? O controle do universo não é uma técnica de dominação, mas um ato de escuta. Só que escutar exige disciplina, exige morrer para a pressa e suportar a impaciência. Jehute dizia que quem não aprende a suportar o silêncio é incapaz de sustentar o poder, porque o poder verdadeiro não grita, não aparece em espetáculos. Ele age como o vento, invisível, inevitável, incontrolável para quem não sabe se alinhar. E você, quantas vezes fugiu do silêncio por medo de se ouvir? Quantas vezes preencheu o vazio com barulhos e distrações só para não encarar a própria alma? Há uma engrenagem secreta na vida, e ela é movida pelo que você acredita em segredo, não pelo que você repete em voz alta, mas pelo que guarda escondido no subsolo da mente. O universo responde a essas crenças silenciosas como se sua energia fosse a tinta com que ele escreve a realidade. Dot ensinava que cada crença não questionada é uma corrente invisível, e só quando você ousa duvidar de si mesmo é que descobre as grades que te prendiam. Quem você seria se não acreditasse em nada do que lhe disseram ser impossível? O corpo sabe mais do que a mente admite. Ele registra sinais, repete dores, carrega marcas. Quantas vezes você sentiu um aperto inexplicável antes de algo ruim acontecer? Quantas vezes sua pele se arrepiou sem motivo aparente? O segredo proibido está aí, nos sinais que o corpo envia, mas que você aprendeu a ignorar. O universo conversa em linguagem somática, e Jehute sabia disso. Ele dizia que cada mal-estar é um aviso, cada sintoma é um hieróglifo a ser lido, e que os iniciados não fogem da dor. Eles a traduzem, mas traduzir dói, porque exige descer onde poucos ousam. É descer na sombra, naquilo que você rejeita em si mesmo, naquilo que tentou esconder de todos. E se eu te disser que justamente o que você mais rejeita é a chave do controle? E se a parte de você que mais teme olhar fosse a parte que sabe dialogar com o cosmos? Não é o personagem perfeito que acessa o poder, é o ser humano quebrado que ousa não esconder mais suas rachaduras. A rachadura, para Thoth,
nunca foi falha, sempre foi portal. A vida testa os que tentam acessar o segredo, não como castigo, mas como prova de autenticidade, porque não se pode carregar esse poder com máscaras. Se o orgulho domina, o segredo se fecha. Se a vaidade governa, a porta se sela. O universo não se entrega a quem o busca como troféu, mas a quem se despe de adornos e se apresenta nu, sem desculpas. Quantas vezes você buscou poder para esconder fraquezas e não percebeu que era justamente nas fraquezas que estava a passagem? O paradoxo é inevitável. O universo só pode ser controlado por quem aceita não controlá-lo. Jehuti repetia que a rendição é a verdadeira chave. Rendição não é passividade, mas a coragem de se alinhar ao fluxo em vez de lutar contra ele. Quem luta com o rio se afoga. Quem se entrega ao rio aprende a navegar. E navegar é controlar sem impor, é guiar sem violência, é dominar sem forçar. O segredo foi escondido porque essa verdade retira o poder de todos os tiranos. Nenhum império sobrevive onde os indivíduos lembram que podem navegar com o próprio destino. E há ainda a questão da memória esquecida. Você já sentiu saudade de algo que nunca viveu? Já chorou ao ouvir uma música sem saber por quê? Isso não é delírio. É memória que escapa do cárcere, lembranças de outras passagens, de outras vidas, de pactos feitos antes deste corpo. Thoth ensinava que o universo pode ser controlado quando você recupera essas memórias, porque nelas estão os códigos originais da sua alma. Cada lembrança esquecida é como uma senha perdida. Recuperá-la é reativar o acesso ao campo que governa o real. O problema é que a lembrança não vem fácil. Ela exige atravessar labirintos internos, suportar espelhos que mostram tudo o que você negou, tudo o que tentou enterrar. Mas é só atravessando esse labirinto que você chega ao centro. E no centro não há coroas nem glórias, mas apenas um espelho. Thoth dizia: olhe no espelho até que ele não mostre mais o rosto que você conhece. Só então o universo mostrará seu rosto verdadeiro. Você teria coragem de olhar até se perder? Esse é o início de um processo que não pode ser descrito em palavras comuns. É como se as paredes da realidade começassem a se dissolver e por trás delas você percebesse uma arquitetura luminosa, invisível, mas absolutamente real. É essa arquitetura que governa o que você chama de acaso, de sorte, de destino. É nesse espaço que a consciência desperta aprende a se mover, não como hóspede, mas como criador. É por isso que esse segredo foi chamado de proibido, não porque fosse impossível de compreender, mas porque, se compreendido, nada mais poderia controlar você. E se o universo inteiro fosse apenas um espelho das suas recusas? Se cada vez que você fugiu de si mesmo, o cosmos tivesse que inventar uma nova prisão para te manter distraído? Thoth Jehuti não falava de moralidades baratas. Falava de causa e efeito em sua forma mais brutal. Ele dizia: tudo o que você nega em si, o universo encena diante de você até que não reste fuga. Pense nas pessoas que mais te feriram, nos ciclos que mais te aprisionaram, nos pesadelos que mais se repetiram. Não são acaso, são a sombra daquilo que você tentou esconder, sendo projetada em tela cósmica para que você finalmente a veja. O que aconteceria se você tivesse coragem de parar de fugir, de olhar cada dor até o fim, de atravessar cada memória que você jurou enterrar? Jehuti dizia que esse é o ponto onde a maioria falha, porque todos querem o poder, mas poucos aceitam o preço. O preço é morrer em vida, é assistir sua identidade antiga se despedaçar em milhares de fragmentos, é deixar que tudo o que você acreditava ser dissolva-se no nada. Só assim o universo mostra seu rosto verdadeiro. Você suportaria ver quem você realmente é, sem máscaras, sem desculpas, sem enfeites? A realidade que você conhece não é sólida. Ela é maleável, plástica, moldada por frequências que vibram de dentro para fora. Mas você foi treinado para acreditar que é prisioneiro das formas fixas. Foi ensinado a obedecer a leis que só são leis porque você aceitou. O segredo proibido está exatamente aí. Se você muda a frequência, a forma se curva. Se você muda a vibração, a realidade responde.
Só que esse conhecimento foi enterrado sob camadas de medo e mentira, porque um povo que descobre que pode reconfigurar a realidade não precisa de governantes, não precisa de sistemas, não precisa de prisões invisíveis. Mas há um risco, sempre houve, porque o mesmo poder que pode libertar pode também aprisionar ainda mais. Imagine alguém que acessa esse conhecimento sem purificar seu coração. E imagine um ser humano que descobre como moldar a realidade enquanto ainda é dominado por inveja, ódio ou cobiça. Ele não cria liberdade, cria monstros. Ele não abre portais, constrói abismos. É por isso que o segredo foi chamado de proibido. Não porque seja inalcançável, mas porque nas mãos erradas se transforma em destruição. O universo não entrega sua chave a quem ainda não está pronto para sustentar a responsabilidade. E aí está a provocação que ninguém quer ouvir. Talvez você ainda não esteja pronto. Talvez a verdade ainda te devorasse se fosse revelada de uma só vez. Jehud dizia que a iniciação não é um presente, é um teste. A cada passo, o universo observa. Você quer o poder para se curar ou para dominar, para libertar ou para se vingar, para criar ou para alimentar suas feridas. Cada escolha molda a paisagem do próximo passo. E se a sua vida atual não for um castigo, mas o treinamento? E se todos os seus fracassos foram apenas a prova de que você ainda não entendeu que a prisão é interna, não externa? O tempo todo você é tentado a acreditar que precisa de algo fora de si para mudar. Dinheiro, reconhecimento, validação, amor. Mas o segredo proibido repete, com crueldade e amor ao mesmo tempo. Nada do que você busca fora vai preencher o vazio que só se preenche dentro. Enquanto você continuar tentando controlar o mundo sem antes controlar a si mesmo, será apenas um joguete em mãos alheias. O universo não responde à arrogância da força bruta, mas à clareza da mente que se conheceu em profundidade. E quando essa clareza chega, o mundo inteiro treme, porque de repente você percebe que os limites eram apenas ilusões, que o medo era apenas um disfarce da sua própria energia não compreendida. É nesse instante que você entende: o impossível não existe. O que existe são crenças antigas, moldadas por séculos de manipulação, programadas para que você nunca questione a prisão. Jehud não veio falar de religião, veio falar de libertação. Libertação das correntes invisíveis, que você chama de realidade. Mas só liberta quem tem coragem de quebrar os próprios muros. Há símbolos espalhados por toda parte, esperando que você os decifre. Eles estão nas ruas, nas palavras repetidas, nos sonhos, nas coincidências que insistem em se repetir. Cada símbolo é uma chave deixada para você, mas você passa correndo, distraído, acreditando que nada disso tem importância, e o universo observa paciente, repetindo o mesmo enigma até que você aprenda. Thoth dizia: quando a lição se repete, não é castigo, é misericórdia. É o cosmos insistindo em te dar outra chance de ver o que você não quis ver. Quantas chances você já ignorou? E se eu te disser que você está vivendo agora a maior de todas as chances, que este exato instante é a encruzilhada onde o segredo volta a bater à sua porta, o que você fará? Vai se distrair de novo? Vai fechar a porta? Vai dizer que não acredita? Ou vai, pela primeira vez, permanecer presente, deixar o desconforto te queimar e atravessar o fogo? Jehud dizia que o fogo não destrói quem é verdadeiro, só queima as máscaras. Você tem coragem de deixar o fogo agir? A travessia não é doce, é brutal. Ela exige que você se perca para se encontrar. Exige que você duvide de tudo para que a verdade possa, enfim, se revelar. Exige que você se renda ao silêncio, ao medo, à dor, não para ser vencido, mas para renascer. É por isso que o segredo nunca foi entregue aos fracos, porque só quem ousa atravessar o deserto sem garantias encontra o oásis verdadeiro. E a pergunta que ressoa agora no fundo do seu peito não pode mais ser ignorada. Você está pronto para parar de fugir? Há um instante em que as palavras deixam de ser apenas sons e se tornam presenças. Você sente que tudo o que foi dito até aqui não precisa ser lembrado em detalhes,
porque foi gravado em lugares mais fundos que a memória comum. É como se cada sílaba tivesse atravessado a carne e se fixado no espaço secreto onde a alma guarda o que nunca se perde. Tot Jehuti sempre advertia: o verdadeiro ensinamento não termina, ele se transforma em eco, em vibração que continua respirando dentro de quem ousou escutar. O universo não se revelou para encerrar dúvidas, mas para instaurar novas perguntas. Perguntas que não buscam respostas rápidas, mas que acompanham como companheiras invisíveis. Você vai dormir e elas estão lá. Você acorda e elas ainda sussurram. Não são dúvidas para paralisar, mas chaves para abrir portas que só você pode atravessar. O segredo não se entrega em frases prontas, mas em inquietações que se tornam faróis. Talvez seja esse o presente mais perigoso e mais belo. Não um conhecimento que se guarda em livros, mas uma chama que insiste em queimar mesmo quando você tenta apagá-la. Essa chama ilumina cantos que você preferia não ver, mas também revela passagens que você nunca sonhou que existissem. E agora, por mais que tente, você não pode mais fingir que não percebe. Algo foi aceso. Você sente que cada dor carregada até aqui, cada perda, cada silêncio pesado demais, não foi um peso inútil. Foram trechos do caminho que, quando reunidos, se tornam um mapa. Jehuti sempre ensinou que o universo não desperdiça nada. O que parecia ferida vira inscrição. O que parecia ruína se transforma em fundação. Você começa a entender que até a sua escuridão foi instrumento do despertar. E é justamente aí que o eco se intensifica, porque não se trata mais de teoria, mas de você. Não é um mito distante, não é um saber intocado dos deuses. É a sua vida, a sua respiração, os seus passos que agora se alinham com o tecido cósmico. Você percebe que a pergunta "posso controlar o universo?" se desmancha para revelar outra. Posso finalmente me permitir viver em harmonia com ele? O segredo proibido não era uma arma para se empunhar, mas uma memória para se despertar. E no momento em que essa memória toca você, algo silencioso acontece. As correntes que pareciam indestrutíveis começam a se soltar. Não porque alguém as quebrou por você, mas porque você finalmente viu que elas eram feitas de fumaça. E o simples ato de ver já é libertação. É impossível voltar ao que era antes. Você pode até tentar, pode até se distrair, mas em algum ponto do dia o eco retorna. Uma palavra, um gesto, um olhar qualquer traz de volta a lembrança de que você não é pequeno, de que há um chamado maior pulsando sob sua pele. Esse chamado não cessa, não se apaga, não se rende. Ele apenas espera o momento em que você decidirá não adiar mais. E quando esse momento chegar, você saberá. Não haverá clarins, não haverá anúncios, apenas um silêncio tão profundo que será impossível não ouvir. O silêncio que diz agora. E nesse agora, todo o passado se reordena e todo o futuro se curva. Esse é o instante em que o universo finalmente se entrega a quem ousou entregar-se a ele. Tot Jehuti sussurra ainda hoje. O universo sempre esteve ao seu alcance, mas você precisava se lembrar de que já era parte dele. A lembrança já foi plantada. Ela não é uma ideia, é uma semente. E sementes não pedem pressa, apenas presença. A partir de agora, o tempo da transformação já começou, mesmo que você ainda não veja os frutos. Se esta jornada fez algo pulsar em você, se ao menos uma frase ardeu como verdade incontornável, deixe que essa chama se espalhe. Compartilhe essa experiência. Comente o que despertou em você. Inscreva-se para continuar recebendo os fragmentos desse eco. Não como quem segue uma instrução, mas como quem aceita um chamado. Porque cada gesto seu pode ser o sopro que mantém essa chama viva. E o universo, em sua sabedoria, sempre responde a quem decide permanecer desperto.